Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então, fizeram um sinal aos companheiros de outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, é isso mesmo, que a santa palavra do Evangelho, e só a santa palavra do Evangelho, é que tem autoridade, é que tem o poder de nos perdoar os pecados. Os pecados que nós cometemos no dia a dia é perdoado por Deus, através dos padres hoje, em nome da palavra de Deus, que os envia a perdoar pecados, é que os nossos pecados estão perdoados. Olha que bonito, Esse evangelho de hoje também nos chama a esta reflexão, São Pedro, depois da pesca, nessa pesca milagrosa, ele pula no mar, na outra passagem, ele pula no mar e vai gritar para Jesus: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha, porque eu sou um pecador, afasta de mim. Mas aí Jesus vai dizer para ele: olha, de hoje em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens. Os teus pecados, como que dizendo assim, os teus pecados estão perdoados. Agora você vai pescar homens, libertar os homens do pecado. O pecado, dessa agitação que a gente vive, o pecado de tantos casamentos sendo desfeitos hoje, o pecado da gula, o pecado da fofoca, os pecados, que nós diuturnamente cometemos. Os discípulos agora, são os grandes emissários para nos perdoar os nossos pecados. Olha que muitas vezes o pecado, e sempre, muitas vezes nada, sempre o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da palavra de Deus, Quanto desculpa a gente arruma para não participar da Santa Missa,
Quantas desculpas a gente arruma para não participar de uma reunião? É porque no fundo a gente está com o coração fechado, não é? Porque o pecado fecha o nosso coração. Nós estamos assim como que com o coração atribulado, não é? Longe de Jesus. A gente começa a dizer que Deus está longe de nós, mas é nós que afastamos, não é? E aí então os discípulos são esses que Jesus envia para nos salvar, para nos libertar. Olha que lá em Isaías não foi diferente, né? Os santos, os anjos, não é? Os serafins estavam lá, né, aclamando, né, ao Senhor, santo, santo, santo. E Isaías reconhece, não é, que é pecador, não é? E aí o que acontece? Um dos anjos vai lá, pega uma brasa incandescente, né? Coloca na boca dele e vai dizer: olha, por esta brasa os teus pecados estão perdoados. E no final lá, Deus, não é? Ele se coloca a serviço de Deus. Me envia, Senhor, aqui estou. Olha, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos com o coração leve, não é? Nós nos colocamos à disposição de Deus, nós nos alegramos em fazer, não é? A vontade de Deus. E olha que a segunda leitura, né? Primeira carta aos Coríntios, é exatamente isso, né? É São Paulo que nos exorta que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nessa segunda escritura, nessa segunda leitura, São Paulo está dizendo isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu para nos salvar, para nos levar, sabe? À felicidade eterna. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, neste mundo cada vez mais agitado, é preciso parar, sabe? Pelo menos aos domingos, e dar, sabe, atenção à palavra de Deus, que nos salva, que nos leva para águas mais profundas, que nos faz a alma e o coração ter mais vida, ter mais vigor, sabe? Que acalma, que dá conforto, que refrigera, não é? Quando Jesus, não é, chama aqueles apóstolos, não é, e os leva para águas mais profundas, olha, que mesmo sabendo que não estavam pegando nada, mas em atenção à palavra de Deus, confiando em Jesus, eles pegam aquela quantidade de peixes. Confia no Senhor, confia em Deus, faça uma boa confissão que você está sendo lançado em águas mais profundas. E é ali naquelas águas mais profundas que você agora leve, pela força do perdão dos pecados, você vai poder realizar milagres, você vai fazer pescas milagrosas, como São Pedro e os discípulos fizeram. Olha, o caminho para que nós possamos salvar a nossa vida e a vida dos outros é ter um coração puro, é ter um coração sem pecados, sem ódio, porque assim nós teremos disposição para o trabalho, assim nós organizaremos as nossas vidas e teremos tempo para Deus, e Deus, que já tem tempo para nós, não é? Nos vai dar a graça de fazermos pescas cada vez mais milagrosas. Amém. Que assim seja, que assim seja. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia